Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Professora Carla Damasceno, que é feito especialmente pensando em você, para a gente poder trazer fatos bíblicos, fatos relacionados a Israel, fatos relacionados a Jerusalém, relacionados ao hebraico, enfim, é feito para você, seja muito bem-vindo nesse canal, ok? Hoje eu quero falar de um murmurinho internacional, na esfera internacional, que está acontecendo há alguns meses já, a partir do momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, num ato simbólico, e mundial, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. E isso teve um murmurinho internacional muito grande e um mimimi gigantesco. Bem, quero falar sobre isso, ok? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar o seguinte: Jerusalém é a capital de Israel desde os tempos bíblicos. O primeiro momento que isso acontece é quando o rei Davi conquista a cidade de Jebus. E isso é narrado muito claro no 2 Samuel, capítulo 5, e 1 Crônicas, capítulo 11. Vem essa narrativa da conquista do rei Davi na cidade de Jerusalém. E a partir daí, essa cidade se torna a capital de Israel e toda a dinastia davídica dos seus reis reinam em Jerusalém. Então, isso é um fato bíblico, não há como contestar. E Bíblia também se trata de história, Então, não há como contestar. Bom, trazendo agora para os tempos modernos, Israel passa a existir novamente como país em 1948, mas com parte de Jerusalém sobre o seu domínio e parte de Jerusalém sobre o domínio da Cisjordânia. Em 1967 acontece uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, e nessa guerra o exército de Israel ele chega e de fato ele libera essa segunda parte de Jerusalém que era ocupada, e ele reunifica a cidade de Jerusalém e torna essa cidade então a capital eterna e indivisível de Israel. A partir de então, de 1967, a cidade de Jerusalém ela já se torna a capital de Israel. E a partir dali, o parlamento de Israel vai para lá, o primeiro-ministro de Israel governa a partir de lá, o governo de Israel é a partir de lá. Então, Jerusalém já se torna a capital de Israel desde 1967. Ou seja, 50 anos que Jerusalém já é a capital de Israel. E não tem nada que vai mudar. O povo judeu que mora ali, todo mundo que mora ali já está habituado com isso, já é uma verdade prática, entende? Ela já é uma verdade prática. Todo mundo já está habituado a isso. Essa decisão do Trump, assim, praticamente não muda em nada, porque ele só reconhece aquilo que já era há 50 anos. Então não tem nenhuma modificação prática em relação a isso. Nenhuma coisa assim astronômica está acontecendo. Bom, o que acontece a partir daí dessa decisão do Trump? O que acontece é um murmurinho na esfera internacional, porque na esfera internacional, principalmente na ONU, há alguns poucos países na ONU que aguardam uma divisão da cidade de Jerusalém para que parte da cidade de Jerusalém se torne capital de Israel e parte da cidade de Jerusalém se torne capital do Estado palestino, do futuro Estado palestino. Muito bem, com essa decisão de Trump, apenas se define Jerusalém como capital definitiva do Estado de Israel, reafirmando aquilo que na verdade já é prático, não é? E esse burburinho internacional na esfera internacional acontece apenas com poucos países que aguardam essa divisão de Jerusalém para esses dois países. E eles acreditam que essa divisão de Jerusalém para esses dois países é que de fato vai trazer a paz dentro de Israel. E a paz dentro de Israel, nós sabemos que ela não será feita por causa da divisão de Jerusalém entre dois países. A paz de Jerusalém, a paz de Israel se trará com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. É isso que trará a paz definitiva para Israel e para o mundo. Mas em se tratando ali, o murmurinho internacional é que alguns países que aguardam essa divisão da capital
ficaram constrangidos, né? Ficaram se lamentando porque, poxa vida, eles pensam como pode isso acontecer, mas eles se esquecem que eles estão sendo, na verdade, muito, a palavra que eu poderia usar, eles estão sendo infantis, porque na verdade Jerusalém já é a capital de Israel há 50 anos. Então existe uma infantilidade muito grande desses países e um medo também muito grande desses países sobre o que poderia acontecer com eles diante da comunidade árabe internacional. Quem sabe lê um pingo a letra aí, né? Então, essa é a questão, né, desse murmurinho na esfera internacional. E já digo para vocês que Israel é um país soberano e que não depende de decisão de ONU, de nada, para poder definir quem é a capital dele. Cada país soberano define quem é a sua capital e ponto final. O ponto bom é que o Trump veio e obrigou alguns países a saírem, descerem do muro, né? Ele, como os Estados Unidos, também se posicionou, desceu do muro, se posicionando, e junto a ele vai vir muitos outros também se posicionando e descendo do muro e dando uma definição internacional para isso. Não que Israel dependa disso, mas ajudando as comunidades internacionais também a se posicionarem. Bom, basicamente é isso sobre Jerusalém hoje que eu quero falar. No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho e vamos dar continuidade a esse assunto que é tão empolgante, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta e principalmente compartilhe com aqueles que buscam saber sobre essas informações, tá bom? Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.